Acre. Infelizmente, a bandeira não mostra a principal característica do estado, os dinossauros. Ela tem as cores verde e amarelo, que representam, obviamente, o Brasil, e tem dois outros significados. O amarelo, para a riqueza da terra, e o verde da esperança. A estrela vermelha é a estrela altaneira, e não tem relação nenhuma com política. Ela representa o sangue dos acreanos que morreram para não fazer parte da Bolívia. Alagoas. Uma bandeira mais tradicional. No brasão estão as cidades de Marechal Deodoro, o amado fundador da República, Porto Calvo e Penedo, as 3 primeiras vilas de Alagoas. Os peixes também representam as famosas lagoas do estado. As cores foram um momento de ousadia e alegria, quando o povo alagoano escolheu homenagear a Revolução Francesa ao invés do Brasil. Amapá. O Amapá tem uma bandeira modernosa e as cores seguem um significado padrão brasileiro. Amarelo riqueza, verde mato e azul céu. Guarde essa informação. As bordas pretas simbolizam as vidas perdidas contra a França, que tentou invadir o Brasil várias vezes pelo estado. O símbolo no canto simboliza uma fortaleza construída para defender a fronteira. Sim, a galera do Amapá curte uma guerra. Amazonas. Por algum motivo, o povo amazonense ignorou a identidade do Brasil e fez uma bandeira americana. As 25 estrelas simbolizam os primeiros municípios do estado, e o branco simboliza a paz. O vermelho só foi adicionado quando a PM do Amazonas foi marchando até a Bahia para lutar na Guerra de Canudos. Bahia. Bandeira imortalizada 2 vezes no escudo do Bahia Futebol Clube, foi criada para representar o Partido Republicano da Bahia. Ela é uma mistura da bandeira francesa nas cores, americana na forma e de Minas Gerais no triângulo. Esses 3 lugares foram as grandes influências na luta desse estado pelo liberalismo na Conjuração Baiana, na Sabinada e na Federação dos Guanais. Ceará. Sem muita criatividade, a bandeira literalmente imita a do Brasil. A diferença é que no meio tem um escudo com 7 estrelas, que representam as regiões do Ceará, e além disso ela mostra os 4 elementos. O fogo, com o sol e o farol do Mucuripe, o ar, com a serra e o pássaro, a água, com o mar e a jangada, e a terra, com o sertão e a carnaúba. O avatar brasileiro, sem dúvida, seria cearense. Distrito Federal. Certamente a bandeira mais modernosa para a cidade mais modernosa. O símbolo do meio é a Cruz de Brasília, que representa não só o legado cristão do Brasil, mas a herança indígena, o poder que parte do Distrito Federal para todas as regiões do Brasil e o próprio mapa da cidade. A verba para fazer o resto da bandeira foi desviada e só deu para fazer um símbolo mesmo. Espírito Santo. O estado com o nome mais cristão é o que tem a bandeira mais religiosa. O padrão de cores azul, branco e rosa são da padroeira do estado. A frase "trabalha e confia" não veio do Pablo Marçal, mas do Santo Inácio de Loyola. Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. A bandeira mais motivacional da história. Goiás. A bandeira foi feita pelo homem que mais amou Goiás na história, Joaquim Bonifácio Gomes da Siqueira, o Castro Alves goiano. Ela tem 8 faixas, por um motivo que ninguém sabe, e as 5 estrelas ali no canto são o Cruzeiro do Sul. Boa, Joaquim Bonifácio! Maranhão. A bandeira do Maranhão também foi criada por um poeta, o Souza Andrade. Também tem inspiração americana e tem 9 listras, 3 pretas, 3 vermelhas e 3 brancas, para mostrar as 3 raças que formaram o povo maranhense. Sim, na época o pessoal era meio racista. Inclusive, até tentaram usar isso na bandeira do Brasil uma vez, mas não pegou. Mato Grosso. Bandeira criada só 73 dias depois da proclamação da República, tem muita semelhança com a própria bandeira republicana. Quem diria, o pessoal do Mato Grosso não quis pensar muito. As cores literalmente só foram invertidas, mas elas têm o mesmo significado de sempre. Mato Grosso do Sul. Uma bandeira feita por jovens paulistas quando o Mato Grosso do Sul se tornou independente do Mato Grosso em 1975, depois de 200 anos de briga. As cores são de sempre, tirando um detalhe. A estrela amarela não é a riqueza natural, mas sim a riqueza do trabalho. Realmente, a terra do rei do gado. Minas Gerais. Provavelmente a bandeira mais icônica de todas. Ela já está pronta desde 1789, quando Minas Gerais se revoltou contra os portugueses por causa dos impostos abusivos e tentou ficar independente. Na prática, eles não conseguiram nem dar início ao plano porque foram traídos antes, e o Tiradentes morreu por causa disso. Ídolo da República. Para a bandeira, os mineiros só aproveitaram o design emblemático da Inconfidência. O triângulo vem da maçonaria, mas também simboliza o lema da Revolução Francesa e a Santíssima Trindade. A frase "Libertas quae sera tamen" vem do poeta romano Virgílio e significa liberdade, ainda que tardia. Aula de elegância dos mineiros. Pará. A bandeira do Pará lembra do sangue que os paraenses derramaram durante a independência do Brasil, já que eles foram os últimos a se livrar dos portugueses.
A faixa branca no meio representa tanto o rio Amazonas quanto a linha do Equador, e a estrela é a estrela solitária do Pará na bandeira nacional. E ela tem história, já que foi inspirada pelos membros do grandíssimo Clube Republicano Paraense, os primeiros a tomar um tacacá e ficar de boa depois de 1889. Paraíba. Conhecida como bandeira do nego, sim, nego, não nego, como você provavelmente leu na sua cabeça, a bandeira se refere a quando João Pessoa se negou a apoiar o candidato de São Paulo à presidência, o que levou ao início da Era Vargas. A parte preta se refere ao luto por João Pessoa, que foi assassinado por um inimigo político, e a parte vermelha se refere ao seu sangue. Pois é, a moral do cara estava alta. Paraná. Com certeza o estado mais indeciso do Brasil, com 6 bandeiras desde a República. Hoje ela tem uma diagonal branca no meio, simbolizando o Trópico de Capricórnio, em cima de um fundo verde, que representa, adivinha, a mata. Os ramos são de erva mate e de araucária. A constelação é o Cruzeiro do Sul. E mostrando o orgulho do povo paranaense, eles trocaram Ordem e Progresso por simplesmente Paraná. Pernambuco. A bandeira foi criada na Revolução Pernambucana de 1817, quando os líderes do movimento ficaram bolados com o Rio de Janeiro e resolveram tentar criar um Estados Unidos no Nordeste. Eles falharam e, como punição, perderam Alagoas. Os símbolos são autoexplicativos. O branco é a paz, o azul é o céu, a cruz representa a população cristã e o arco-íris é o sinal de uma nova era. Muito fofo. Piauí. O Piauí gosta tanto dos Estados Unidos que eles só abrasileiraram a bandeira deles. A data se refere à Batalha do Genipapo, dia em que 200 piauienses deram a vida lutando sem armas contra os portugueses pela independência do Brasil. Rio de Janeiro. O azul e branco não tem relação nenhuma com o céu e nem com a paz. Óbvio, né? A origem, na verdade, vem de uma bandeira naval. O brasão tem cana e café, os 2 maiores produtos do Brasil na época. O pico do dedo de Deus, o morro mais icônico do estado, e a frase em latim mais carioca possível. Rem publicam gerere recte. Governar a coisa pública corretamente. Você tem que admitir, é o lema perfeito para o Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. Criado em 1957 pelo brilhante escritor potiguar Câmara Cascudo, que teve a ideia genial de pegar o brasão do estado, que já existia há décadas, e colocar num fundo branco e verde, o brasão mostra um coqueiro, uma carnaúba, cana-de-açúcar, algodão e um cara trabalhando numa jangada. Rio Grande do Sul. Uma bandeira com bandeiraception, as cores vêm da Revolução Farroupilha, que foi quando os gaúchos ficaram putos com o Rio de Janeiro, fizeram uma revolta e, diferente de Pernambuco, conseguiram o que queriam, abaixar o imposto do charque. O verde, vermelho e amarelo significam a mata, a coragem e a riqueza dos gaúchos, ou então o verde e amarelo do Brasil separados pela guerra, em vermelho. No brasão, os gaúchos deixaram escrito República Rio-Grandense, ou seja, eles não vão esquecer essa história tão cedo. Rondônia. Mais uma bandeira modernosa, feita literalmente por um adolescente de 16 anos. Ele usou as cores do Brasil e deu o significado padrão para elas. Sim, é só isso. Roraima. Igual o outro estado com R do norte, que todo mundo confunde, a bandeira modernosa usa as cores do Brasil com significados de sempre, mas tem um temperinho a mais. Aquela linha vermelha ali, numa posição esquisita, é a linha do Equador, que também corta o estado mais ou menos ali embaixo. Show de criatividade. Santa Catarina. A bandeira é vermelha, verde e branca, as cores da padroeira do estado. A data é quando os monarquistas de Santa Catarina foram derrotados e a república foi instaurada no estado. De símbolos, tem um barrete frígio, chapéu da Revolução Francesa, uma águia, símbolo da força e da liberdade, e uma chave com uma âncora que representam como Santa Catarina se considera o estado guardião do litoral brasileiro. Pois é, catarinense com autoestima lá em cima. São Paulo. Essa bandeira foi criada para ser oficial do Brasil republicano, mas o resto do país não deu moral para os paulistas, então ela acabou ficando para São Paulo. Alguns dizem que o preto e o branco significam os dias e as noites que os bandeirantes lutaram para expandir o país, e o vermelho, o sangue derramado por eles. Mas a verdade é que quase ninguém falava dos bandeirantes naquela época, e o próprio criador da bandeira disse que o preto, branco e vermelho são as 3 raças do Brasil, igual na do Maranhão. Sergipe. Essa bandeira foi criada por um comerciante só para identificar seus próprios barcos. Mas ao longo do tempo, o povo sergipano se identificou e ela virou a bandeira do estado. O significado das cores são os de sempre e as 5 estrelas remetem às fozes dos 5 rios que tem no estado. E sim, é quase igual a de Goiás, só com uma estrela maior e menos listras. Tocantins. A bandeira é uma daquelas modernosas, mas é a mais original, porque os designers se recusaram a usar o verde. O azul representa os rios e o amarelo a riqueza do estado.
O sol, no meio, simboliza a ideia de que o sol nasce para todos no Tocantins, lembrando as oportunidades do estado e a fama de lugar quente, especialmente na capital. Brasil. Nossa bandeira republicana é uma cópia da bandeira imperial, só mudam os significados. Antes, o verde representava a Casa de Bragança, a dinastia dos reis portugueses, e o amarelo simbolizava a Casa de Habsburgo, da Imperatriz Leopoldina. No meio ficava uma cruz da Ordem de Cristo e uma esfera armilar. Com a República, o verde passou a simbolizar a nossa mata, o amarelo as riquezas naturais e o símbolo no meio vira o céu azul do Brasil na data da proclamação da República. Saem as referências históricas e entra o famoso Ordem e Progresso, lema de Augusto Comte, pai do positivismo e ídolo dos generais que proclamaram a República. Pera aí, obrigado por ter assistido até aqui, cara. Espero que ninguém tenha ficado ofendido com as piadas. Todo mundo aqui é amigo, entendeu? Então não leva a mal. E terça-feira a gente vai lançar uma tier list ranqueando todas as bandeiras no nosso canal. Então, se você ficou interessado, curte, se inscreve pra não perder e valeu!